Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 10 de junho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus está nos ensinando como devemos nos comportar diante da Palavra de Deus, diante da Bíblia, diante da Sagrada Escritura. Vocês sabem que tudo aquilo que nós escutamos da Bíblia foi algo revelado por Deus, inspirado pelos autores para que pudessem escrever essa experiência que fizeram da história do povo de Deus, a tal ponto de que nos transmitiram por escrito todas essas experiências. E isso se conclui com as primeiras comunidades cristãs, Atos dos Apóstolos e assim por diante. Depois, a partir da conclusão desses escritos da Sagrada Escritura, nós agora temos apenas a tradição, ou seja, nós temos o dever, o compromisso de conservar aquilo que nós recebemos dos apóstolos e dos primeiros pais. Então, por isso que Jesus aqui no Evangelho fala para todos nós: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus. Jesus nos transmitiu a palavra de Deus. Então, com Ele, tudo aquilo que diz respeito à revelação de Deus tem seu pleno cumprimento. Então, nesse caso, o Evangelho nos ajuda a poder entender, meu irmão, minha irmã, o cuidado que devemos ter com a interpretação, o estudo e a leitura da Palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia pode nos dar algumas perguntas e muitas vezes devemos ter respostas adequadas com pessoas que tenham realmente habilidade para isso. Não é que não sejamos capazes de fazê-lo, mas diante de uma dúvida em relação à Sagrada Escritura, é importante que você possa perguntar a alguém que de repente já tenha facilidade, experiência com o estudo da Palavra de Deus. Tudo para que não venhamos a interpretar de uma forma errada a Sagrada Escritura. Primeira coisa que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. A segunda significa dizer que tem penalidade aquele que ensina errado a Palavra de Deus. Quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Aquele, porém, que ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Também, irmão, minha irmã, duas condições podemos hoje ter para nos ajudar a viver esse Evangelho. A primeira, como está o meu relacionamento com a Palavra de Deus, com a Bíblia? Segundo, como eu entendo a Bíblia? Será que as dúvidas que a Bíblia pode me dar fazem com que eu me estagne na leitura ou no estudo da Palavra? Ou será que com essas dúvidas eu possa ter motivações para continuar a procurar, a entender, para dessa forma degustar a Palavra de Deus e ao fazer a experiência dessa Palavra de Deus na minha vida, eu poder ensinar para os outros. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.